Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre coesão. A coesão é o fenômeno que diz respeito ao modo como os elementos linguísticos estão conectados na superfície textual. Para compreendermos a coesão, nós precisamos ter uma noção do que é referenciação. A referenciação nada mais é do que a utilização de recursos linguísticos de palavras que não têm um significado pleno para retomar outros elementos dentro do texto ou mesmo fora do texto. Quando essa retomada acontece fora do texto, ou essa referência é para fora do texto, nós dizemos que estamos fazendo uma remissão esofórica ou extratextual. Já quando a referência ou a retomada é para dentro do texto, nós chamamos isso de uma remissão endofórica ou intratextual, é aquilo que está dentro do texto. Dentro da questão dos elementos endofóricos, nós temos a anáfora, que retoma algo que já foi dito, e a catáfora, que introduz algo novo no texto. Em resumo, coesão é a utilização desses elementos para fazer a amarração do texto. Para fazer isso, nós utilizamos algumas classes gramaticais específicas. São elas o pronome, os pronomes diversos dele, os numerais, advérbios e os conectivos. Os conectivos são as conjunções e as preposições. Nós vamos ver aos pouquinhos aqui no decorrer da nossa aula como é que pode acontecer esse tipo de referenciação com a utilização dessas classes gramaticais. Nós começamos com os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles podem fazer referências de vários tipos, seja ela esofórica, seja endofórica. Por exemplo, quando eu digo eu sou professora de português, esse eu faço uma referência a eu, Letícia. Percebem que a palavra Letícia, o termo, não está dentro do texto, então isso é uma referência esofórica. Já quando eu digo assim, Maria é uma menina estudiosa, ela gosta de português. Quando eu digo que ela gosta de português, eu faço uma retomada para o termo Maria. Percebe? Nesse caso aqui eu tenho uma remissão endofórica que nós damos o nome de anáfora, porque ela retoma um texto que já foi citado anteriormente. Outro tipo de pronome muito comum utilizado para fazer esse tipo de referenciação são os pronomes demonstrativos. Só que os demonstrativos, eles não fazem somente remissão, eles também nos trazem ideia de tempo, de espaço e de espaço relacionado a esse tipo de referenciação, as referenciações de modo geral. Quando eu falo de tempo, os pronomes... Primeiro, quais são os pronomes demonstrativos? Esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. Esses são os nossos pronomes demonstrativos. Como é que eles podem aparecer? Quando eles trazem ideia de tempo, o este sempre representa o presente. O esse, um passado mais ou menos distante, mais próximo do presente. E o aquele, um passado bem distante. Se eu disser assim, neste ano ou este ano, estamos enfrentando uma crise de saúde pública. Entendam que este se trata do ano de 2020. Aí se eu disser assim, esse ano foi muito complicado. Pensem que esse ano eu faço uma referência, por exemplo, a 2019, porque é um esse próximo. Aquele ano que eu estava na escola traz a ideia de algo que está lá no passado. Os pronomes demonstrativos também podem me trazer a ideia de espaço em relação a distanciamento de quem fala, de com quem se fala e do terceiro de quem eu falo. Por exemplo, quando eu uso este, eu falo para algo que está próximo a mim. Esse para algo que está próximo a quem escuta, a você no caso, e aquele eu uso para algo que está distante dos dois. Já quando eu penso nos pronomes demonstrativos enquanto espaço dentro do texto, basicamente a lógica é a mesma do espaço de distância, mas não é aquilo que é dito primeiro, é o que está próximo do pronome. Ou seja, este eu vou utilizar para o que está próximo dele, esse para o que está mais ou menos e aquele para o que está longe. Por exemplo, José, Pedro e Francisco são profissionais. Este é professor, esse médico e aquele engenheiro.
Quem é quem nessa história? Francisco é professor porque ele está próximo do pronome, já Pedro é médico porque ele está no meio ali, e José é engenheiro porque ele está distante do pronome. Compreenderam como é que a gente consegue perceber essa ideia de espaço de distância dentro do texto? Saindo dos pronomes demonstrativos, nós vamos para os possessivos. Os possessivos basicamente servem para qualificar os elementos. Quando eu digo meu pai é jovem, esse meu me traz uma posse em relação à pessoa, mas vejam que ele faz uma referência a um termo que vai ser introduzido ainda no texto, então isso se trata de uma catáfora. Os indefinidos também trazem a ideia de referenciação, seja ela anafórica ou catafórica, vai depender de como ele vai ser utilizado. Vamos chamar a atenção para dois aqui, tudo e toda. Vejam, quando eu digo assim, todas as informações são necessárias. Veja, quando eu digo todas as informações são necessárias, eu estou fazendo uma referência ao que vai ser dito ainda. Todas o quê? As informações são necessárias. Mas eu posso dizer assim, ó, informações, ficar em casa e lavar as mãos. Tudo é necessário para conter o vírus. Veja, quando eu digo esse tudo, eu retomo algo que já foi dito no texto. Então aí eu tenho uma ideia de anáfora, diferente do outro que eu tenho a catáfora. Os pronomes relativos também exercem uma função muito importante dentro do texto, pois eles conectam orações subordinadas adjetivas. Claro que ele também exerce a função de retomar outros termos, mas ele pode introduzir orações adjetivas. Por exemplo, a mãe, que era idosa, estava em casa. Veja que esse que era idosa, ele retoma o termo mãe, aí ele é um pronome relativo. Além desses pronomes relativos, para a construção dessa coesão gramatical, nós temos os conectivos. Nós temos os conectivos, que são as conjunções e as preposições. Por exemplo, a estudante ficará em casa para estudar. Veja, eu tenho em, que é uma preposição que traz a ideia de lugar, e o para, que também é uma preposição. A menina ficará em casa para estudar e aproveitará o seu tempo. Esse e é uma conjunção que está ligando as duas orações. Compreendido, minha gente, o que é coesão gramatical? Nós utilizamos diversos elementos para compor essa teia que nós chamamos de texto. Um cheiro e até a próxima.